Ok, pessoal, boa tarde, na realidade bom final de tarde. Hoje dia 28 de junho de 2024, por aqui Sairo Silva, psicólogo do esporte. Vou falar para vocês hoje sobre os aspectos gerais da neuropsicologia do processo de ativação, ou seja, o entendimento da parte do funcionamento do sistema nervoso quando você fala em ativação para o esporte e para a atividade física. Eu estava aqui com essa versão aqui da pirâmide, né? A versão do cubo mágico em pirâmide, né? Que é uma pirâmide, piramix, se não me engano. E aqui é só para demonstrar que a vida é feita de desafios, né? Você tem aqui para formar 4 lados. Eu tinha conseguido fazer o vermelho completo, aí parti para formar qualquer um dos outros lados, né? E quando menos esperei, esculhambei o vermelho e hoje ainda depois de algumas horas tentando, consegui fazer o azul, mas o vermelho foi embora. Mas eu chego lá. Aqui é só para exemplificar que quando a gente fala de processo de ativação, que é aquele estado de equilíbrio psíquico e físico para você alcançar um bom nível de satisfação e de alcance de meta na parte do exercício físico e da prática desportiva, você ativado, você está mais preparado para o desafio. Então eu vou tentar me ativar para eu resolver isso aqui. Eu resolvo. Tranquilo? Então vamos aqui na parte que interessa, vou tentar ser rápido. O assunto aqui parece ser complexo, mas não é difícil, é fácil. Ele não é muito comentado, já foi. Não, hoje é mais comentado pela rede de informação que a gente tem grande, internet e tal. Vocês vão ver falar muito aí em neuropsicologia, ok? Do comportamento em geral, para algumas áreas específicas, no caso aqui do esporte, da atividade física. Eu estou fazendo aqui um pequeno recorte. Eu não sou neuropsicólogo, mas eu estudei, claro, essa parte já há algum tempo, e a gente sabe os fundamentos para fazer esse momento aqui de psicoeducação com vocês nessa parte. E também essa pirâmidezinha aqui foi para lembrar que o eixo central da nossa discussão aqui, do que eu vou conversar com vocês aqui, desse trabalho de psicoeducação, é uma espécie de pirâmide, né? Em 4 pirâmides aqui com uma ao meio. Então, quando a gente fala aqui nessa parte de ativação, eu quero lembrar a vocês, quem não assistiu, é muito importante para você entender essa conversa nossa aqui melhor. Seria importante que vocês acessassem o vídeo da semana passada, que foi esse aqui, que a gente falou do estado de superconcentração da mente. Que foi essa questão aqui, né? O estado de superconcentração da mente, e a gente foi falando as etapas. Então seria importante, porque para você se ativar, você vai seguir mais ou menos essa sequência aqui que a gente falou da semana passada. E mandem as perguntas lá pelo YouTube, o pessoal que me encontrar aí vai perguntando. Isso aqui é bastante fácil, eu estou dando umas ideias para a pessoa se ater melhor nessa parte da prática do exercício e do esporte, de uma forma geral. Vamos lá, né? Então, primeiro aqui, trazendo para vocês aqui essa questão dessa pirâmide aqui. Eu coloquei ao centro aqui a imagem. A imagem, porque eu sempre tenho avisado, ela é o nosso grande estímulo. Quer a imagem fixa, uma foto, um retrato assim, quer a imagem em movimento, um filme, uma sequência de imagem em movimento. Mas eu também trago aqui, que eu já sempre aviso, alguém pode perguntar, mas a pessoa que não vê, a pessoa que tem uma dificuldade na visão, então ela não acessa o mundo, aí eu lembro a vocês do que eu sempre tenho falado, os impulsos do meio que interagem com o ser humano, construindo as aprendizagens dele como um fundamento da mente, e ela vem pelos órgãos dos sentidos. Então, quando eu falo imagem, eu estou falando genericamente, mas claro, nós seres humanos somos em torno, em média, de 70%
mais visuais. Quem tem a dificuldade na visão, claro, vai acessar o mundo pelos outros sentidos, mas a mensagem que fica aqui é que a imagem, os outros sentidos traduzem também imagens. Se eu falar aqui, por exemplo, em um prato de canjica, né, ou um bolo de chocolate, você vai ver o bolo de chocolate, você vai ver o prato de canjica, né? Se eu falar em um carro da cor amarela, você vai se lembrar o laranja, você vai se lembrar de um táxi, de um filme que você assistiu, ou quando você esteve lá em Nova York, viu aqueles táxis lá alaranjados e assim por diante, ok? Mas vamos lá, então vamos ser direto aqui. A coisa parece ser um pouquinho complicado como isso aqui, mas não é. Depois vocês vão entender que vai ser fácil como chegar a essa solução aqui. Vamos lá, então eu elegi aqui nessa pirâmide as explicações básicas. Então acabei de dizer para vocês, relembrando que o ser humano, ele aprende, ele desenvolve a mente dele por impulsos nos sentidos dele, que no final das contas vem por imagens, ok? A primeira coisa. E a gente, claro, nós interagimos com a realidade a nível consciente do aqui e agora das coisas, mas a gente tem também a parte do nosso sono, e aqui eu abro já o primeiro preâmbulo para dizer: o sono é muito importante, o descanso. Você só pode atingir de forma efetiva, de forma boa, de forma mais satisfatória, uma condição de ativação para a prática do exercício físico e do esporte, se você descansar. E você descansa também dormindo, principalmente dormindo e dormindo bem. A gente sabe que essa vida agitada, cada vez as pessoas têm um sono de menos qualidade, mas a questão de dormir é importante. Então, a realidade nossa, ela é importante porque ela vai basear o nosso cotidiano, e o nosso cotidiano, ele vai basear as nossas experiências, e as nossas experiências vão construir, nós vamos construir com as nossas experiências os nossos conjuntos de aprendizagem. Então essas aprendizagens, elas vão interferir, elas vão ajudar no processo de ativação para os desafios que você vai fazer. E aqui acrescento, a ativação não só na área do exercício físico e da prática esportiva. Eu acabei de dizer, eu preciso me ativar de uma maneira tal para eu resolver essa pirâmide aqui, né? Essa pirâmide mágica. Mas vamos para frente. Então, a realidade é super importante. Experiencie a realidade, sinta, porque às vezes a gente nesse mundo imagético e veloz, nós ficamos muito no mundo virtual. Experiencie, olha, isso aqui é um pleonasmo, experiencie a experiência, viva a experiência, viva o aqui e agora das coisas, a não ser nas coisas que sejam inalcançáveis para você. Por isso que existe o treinamento de habilidade psicológica. Por exemplo, o cara está treinando para uma corrida, a pessoa está treinando para uma corrida, aí está chovendo torrencialmente, caindo até raio, não tem condição de ninguém correr na rua, está difícil, lama, buraco. Então ele faz um treinamento mental para a corrida. Ele vai treinar uma visualização, ele vai treinar uma mentalização, é como se ele estivesse correndo, ok? Mas até para o treinamento mental você precisa de ativação. Mais um aprendizado. Você não só ativa, ou não tem que estar ativado, só quando você vai fazer a prática real em si, treino ou a disputa, ou a prática de uma academia em si, no aqui e agora daquilo que você está fazendo, não. Mas você se ativa também até para fazer o treinamento mental. E o treinamento mental, ele é ajudado pelo estado de ativação, ou seja, a condição psíquica e física, e ele, em contrapartida, ajuda também o equilíbrio dessa ativação. Então, você, através do treinamento mental, você treina cada vez melhor você se ativar mais rápido. E aqui eu vou dizer depois as técnicas aqui, as técnicas, tá certo? Outra coisa importante,
Falei já o segundo ponto. Terceiro ponto importante, que as pessoas confundem. Eu gosto sempre de inaugurar isso aqui. Olha, o significado das coisas. O significado das coisas é uma construção coletiva, mais ou menos coletiva, de determinados grupos, de determinado grupo. Por exemplo, eu falei ainda há pouco de carro, né? Falei de carro. Vou falar de carro de novo. Todo mundo, se eu disser a palavra aqui, ó, caminhão, carreta, todo mundo, independente da marca ou do tipo, a pessoa vai saber mais ou menos o que é um caminhão. O coletivo da maioria das pessoas vai saber o que é uma carreta, um caminhão de transporte, né? De levar mercadorias. Isso, para aquele coletivo, para aquela sociedade, isto é um significado, ou seja, um significado é um acordo na interpretação de uma realidade. Isso é um significado, tá certo? E o que é sentido? O sentido é uma construção própria, tá certo? Uma construção própria. Então, por exemplo, vamos para a carreta de novo? Vamos para a carreta de novo. Eu pergunto para uma pessoa, um colega meu chamado Marcelo. Marcelo, me diga uma coisa, o que é uma carreta? Aí ele, na mente dele, ele fotografa uma carreta que ele viu hoje de manhã passar. Mas se eu for conversar com ele e esmiuçar aquela carreta que ele está me dizendo, aí ele vai construir o sentido da carreta. Ou seja, é a carreta na especificidade do eu dele, da pessoa do Marcelo. Então o Marcelo, como pessoa única, olha, nós somos únicos e infinitos no universo. Nós não nos repetimos, nós chegamos perto, bem próximo, né? Até os gêmeos univitelinos, eles chegam bem próximozinho, mas eles não são iguais, eles são pessoas diferentes. E o que marca essa diferença mágica e importante entre as pessoas, essa riqueza da vida, é exatamente o sentido em que cada um pode dar às coisas, ok? Então aqui, tá difícil? Tá não, né? Vão acompanhando, vão sintonizando comigo, que vocês não se perdem. Olha, escutar uma palavra, escutar uma apresentação, escutar mais ou menos uma coisa que parece uma aula, né? Eu sou um instrutor, na essência eu sou um instrutor, um professor, um técnico. Então eu estou aqui falando, vão sintonizando, vão focando cada vez mais aqui no que eu vou dizendo, aí vocês não se perdem, aí a gente faz uma viagem junta, e vocês vão construindo o sentido cada vez do que eu vou dizendo aqui, o sentido melhor, entendeu? Dentro daqueles parâmetros que eu estou dizendo, para entender o que? A ativação, ok? Como uma estratégia de preparo para a atividade física e para a prática esportiva, e os fundamentos da neuropsicologia, ou seja, o sistema nervoso que fundamenta o estado de ativação no ser humano, ok? Então, por que eu falei de sentido e significado? Porque esses são as bases da aprendizagem. Pessoal, não esqueça, mentalmente e fisicamente, você só se desenvolve por aprendizagem. O que eu não sabia ontem, hoje, eu devo ter refeito sem eu nem saber a nível de inconsciente, e já avancei alguma coisa. Sabe por quê? Porque quem está vivo está aprendendo. E para você viver, você tem que aprender. Inclusive a como não fazer. Mas você está aprendendo, você está se aperfeiçoando. Ou seja, a base e o fundamento da vida são as aprendizagens. Vamos aqui, aí eu coloquei aqui, ó, 3 figuras importantes. Essa eu já mostrei aqui, eu já abri esse link aqui, para vocês verem. Quem viu, veja de novo, e quem não viu, veja para entender melhor o que eu estou dizendo aqui. Vão assistir esse vídeo de mais ou menos 30 minutos, que eu falo de estado de superconcentração da mente. Porque o estado de superconcentração da mente, ele vai ajudar em você atingir o estado de ativação. De maneira simples, fácil, prática. Eu faço muito isso em tudo que eu vou fazer, não só para atividade física. E é rápido.
Em alguns momentos eu me demoro mais, mas em outros eu faço mais rápido, até já no automático. Isso é foco, isso é meta, porque senão você vai ser uma pessoa dispersa, muito dispersa, e não vai conseguir concluir nada. Ok? Vamos lá? Então, vocês já ouviram falar no tal, eu já disse aqui em alguns outros vídeos, vejam os vídeos anteriores, no sistema límbico. E eu falei em vídeos anteriores que o sistema límbico conversa aqui, o sistema límbico, ele conversa e dialoga direto com o córtex pré-frontal. O sistema límbico é nossa emocionalidade, é o cérebro emocional. E o córtex pré-frontal é a nossa racionalidade. Ele é mais moderno, ele é mais atual. Esse aqui, dentro da evolução do ser humano, né, da evolução das espécies, ele é um pouco mais antigo, muito mais antigo, o sistema límbico. E o córtex pré-frontal, ele é mais a razão. Então, nós estamos a todo momento, até quando estamos dormindo, que o cérebro não para, o organismo não para, a gente está na luta entre o sistema límbico, a emoção e a razão, ok? Então, para entender aqui a neuropsicologia da ativação, eu vou abrir para vocês aqui de uma forma assim, de helicóptero, sabe? De longe, de helicóptero. A visão do helicóptero é uma metáfora, entendeu? Ela é uma metáfora maravilhosa. A visão do helicóptero, você vê de longe, mas você vê muito. Porque também, se você se aproximar muito com o helicóptero, é melhor você ir de carro. Então, no helicóptero você vê a imensidão das coisas, mas você não precisa ver com muito detalhe, a não ser que você esteja com a luneta, tá certo? Então vamos olhar aqui, ó, de helicóptero, o sistema límbico. Olha, esse desenhozinho aqui, ó. O sistema límbico é o cérebro emocional. Mas por que, Terráqueo, tu está falando de sistema límbico, tu está misturando as coisas, a ativação é um processo psicológico e físico. Então eu tenho que falar no sistema límbico, porque a ativação depende da sua condição emocional. E eu estou aqui para dizer, nessa rápida figura aqui, de tudo que está falando aqui, o fórnix, o giro singular, do septo, o bulbo olfativo, o hipotálamo, corpo mamilar, o hipocampo, eu trago para vocês aqui as três mais importantes. O hipocampo, o berço das memórias, principalmente as de longa duração. Cuidem do hipocampo de vocês. Durmam. Quem tem sono bom, durma. Quem não tem sono bom, melhora o sono, para preservar o hipocampo, guardar as memórias de longa duração. Aí nós temos aqui o hipotálamo, a sede, o motor do sistema de respostas neuroendócrinas. Então, tudo que acontece na emoção, o hipotálamo aqui, ó, o hipotálamo trabalha disparando determinados hormônios para imperar e transmitir as respostas. Quando vocês ouvirem falar, por exemplo, em adrenalina, aí você se lembra que a cada adrenalina se dispara cortisol, o hormônio do estresse. Quem administra isso? O hipotálamo. O hipotálamo é uma peça aqui do nosso sistema, do nosso cérebro, do cérebro emocional, muito importante. E a mais importante de todas é o corpo amidaloide, ou a amígdala cerebral, que alguém chama de amígdala cerebrosa. Então esse é o órgão, é a parte do cérebro que é a reserva, é a administradora do nosso, é o nosso cérebro emocional. Todas as nossas emoções estão sendo administradas pela amígdala cerebral, certo? Em diálogo com o hipotálamo e o hipocampo e essas outras estruturas. Mas aqui a visão é de helicóptero. Não pode entrar muito para não se perder nas árvores e o helicóptero cair. Aqui é só um negócio de longe, passou e vai-se embora. Entendeu? O cérebro emocional é isso aí. Vamos para frente. Aí aqui eu tenho
o córtex pré-frontal. Eu já falei tanto nesse bicho aqui. Olha aqui, ó. Córtex pré-frontal é a razão, é aqui na testa. Ele está a todo momento conversando com o cérebro emocional. É até um paradoxo, né? Ó, vamos aqui. Na direita, a razão. Na esquerda, a emoção. Eles estão conversando. Tem momentos que eu sou só razão. Tem momentos que eu sou muita emoção. Aí eu estou ali, mais ou menos no equilíbrio. Eu tenho que equilibrar. E para eu atingir a ativação, se eu for só razão, eu não atinjo não. Se eu for só emoção, fica também difícil. Então eu tenho que me equilibrar. Quando eu for dar exemplo aí das técnicas, vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo. Então, o cérebro emocional em diálogo, em conversa, em luta ali com o cérebro racional, ele vai ajudar de uma maneira ou outra no bom processo de você atingir a ativação. Porque a ativação é o que? É equilíbrio, foco, meta, para começar a aprofundar e concluir, fazer o que está fazendo. No caso aqui eu estou falando de esporte e exercício físico, mas pode ser para qualquer coisa, ok? Tem muito a ver com o que eu tinha falado naquela outra instrução, naquele outro vídeo que eu tinha falado sobre o tal do controle inibitório, que é uma das funções da aprendizagem executiva, a aprendizagem do córtex pré-frontal. Então aqui, olha as funções dele, eu já tinha até falado, olha, empatia, você tem que desenvolver essa parte da racionalidade para você ser uma pessoa de interação, empática, você se colocar na situação das outras pessoas, um pouco mais, um pouco menos, ter insight é o que? São as ideias. Se você é uma pessoa que pensa, que reflete, isso é reflexão, né? Aí você, de repente, uma coisa que você não sabia, aí, pá, atingiu um insight, aquela luzinha que apareceu, né? Flexibilidade, eu tinha falado já, né? Que a gente chama de flexibilidade cognitiva. É uma das funções, né? Uma das funções cognitivas importantes, ok? Regulação da emoção, regulação do corpo, moralidade, intuição. Alguém diz, a intuição parece uma coisa mágica. Tal, intuição parece assim um negócio de mágico. A intuição vem do cérebro pré-frontal, pensamento, junto ali com os insights, e de repente você saca uma coisa que você não imaginava. Pô, como é que eu soube disso, né? Como é que eu soube a intuição? Diz até que a mulher é mais intuitiva do que o homem. Claro, a mulher é mais um pouco calma, e a mulher é mais intuitiva, ela pensa mais na frente. O homem quer resolver tudo de uma vez, tudo no aqui e agora. Na tora, às vezes. A mulher não, a mulher ela faz as contas, né? Por isso que ela é mais intuitiva, ok? Comunicação, modulação do medo, ok? Isso aqui é o sistema límbico. Olha a mídia cerebral aqui, essa aqui, ó. Ok? Aí, o instinto de luta, certo? O instinto de fuga, o instinto de congelamento. Isso vem lá dos mamíferos, né? Nós somos mamíferos também, né? Você congelar. Alguns animais, quando eles estão sendo atacados, eles congelam, eles param. Tá? A ameaça, pensar que ele morreu, né? Os pensamentos, controla o pensamento, o pensamento, eu estou seguro, né? O que querem de mim, tudo passa por essa questão do cérebro, do córtex pré-frontal. Ele vai controlar o sistema límbico, olha aqui, ó, a razão e aqui a emoção, ok? Isso é importante porque para você ativar, você vai ter que estar nesse equilíbrio aqui, tá certo? Para você estar bem ativado. Aliás, para fazer qualquer coisa, você tem que estar no equilíbrio. Se você for muito uma coisa, você vai se perder em outras coisas, porque a vida também principalmente equilíbrio, tá certo? Então, existe uma coisa que faz esse jogo,
que faz essa modulação entre o sistema límbico, que é emoção, e o córtex pré-frontal, que é a razão, ok? Existe uma parte do cérebro que faz essa modulação. A parte do cérebro que faz essa modulação a gente chama de sistema reticular ativador, ou sistema ativador reticular. É uma peça dentro do cérebro, vou mostrar aqui a vocês, é um órgão, uma peça, a gente fala peça, né? Parece que é um carro, uma coisa, desculpem, é uma estrutura dentro do cérebro, mais ou menos isso aqui, nessa figura. O sistema reticular ascendente está aqui, ó, quase na base do cérebro, essa figurazinha aqui, essa ramificação. Aí ele desloca, ele vai do sistema límbico, que está no centro do cérebro, até o neocórtex. O neocórtex é a parte mais superficial do cérebro, onde está ali a questão, principalmente a cognição, né, a motricidade, as respostas que chegam aos nossos sistemas sensitivos e as vias eferentes que dão as respostas do nosso sistema, as nossas respostas quando estimulados. Então aqui nós temos aqui na frente o cérebro pré-frontal, e quem faz a ligação entre o sistema límbico no centro do cérebro e o nosso cérebro aqui, onde eu estou apontando aqui, ó, pré-frontal, a razão, ou seja, entre a emoção aqui ao centro, e a razão aqui no fronte, é exatamente esse sistema reticular ascendente. O que é que ele faz? Ele tem que ser trabalhado, às vezes, isso só, quase na maioria, quem sabe, quem saca dessas coisas é o pessoal da área, né? O pessoal que trabalha com psicologia, os psiquiatras, os neurologistas, os médicos, alguns professores, o pessoal, o educador físico também que trabalha com essa parte, o pessoal que trabalha com recuperação na parte de fisioterapia, essas coisas sabem. Então, a principal estrutura a ser trabalhada, que de certa forma é trabalhada pela atividade física, olha aqui, pela atividade física e pela prática desportiva, é uma certa otimização, ativação, modulação desse sistema reticular ascendente. Por que chama ascendente? É porque ele vai levando do centro, do cérebro emocional, do centro para a superfície. Então, por exemplo, ele leva a resposta, vamos dizer aqui, uma pessoa, quem é que não tem medo de cobra, né? Aí cobra é um anfíbio, claro, ela faz parte, para você ver como a cobra é um bicho interessante, né? Ele vem lá do nosso cérebro trino, lá do ancestral, né? Do cérebro primitivo, né? Então uma cobra não tem emoção, não. Se uma cobra te ver, ela vai te envenenar, vai querer morder a pessoa, comer a pessoa. Então, todo mundo tem medo de um animal desse. Você tem determinado local, uma pessoa, uma criança, uma senhora, uma mulher, um jovem, passou uma cobra, a pessoa congela, grita, sai correndo, é o instinto. Aquele instinto de sobrevivência, na emoção chamada medo, acorreu para cá, porque aqui nessa parte do neocórtex, que é a parte mais nova do cérebro, é onde ocorre a resposta. A resposta é para você correr, claro, mas vem o cérebro pré-frontal aqui, dando o equilíbrio. Será que, isso em fração de milésimo de segundo, será que foi uma cobra mesmo? O cérebro vai perguntar a você se for uma cobra, também ele vai perguntar, mas ele vai dar o instinto. Mas o instinto para correr vai nascer daqui, do cérebro emocional. Eu estou dizendo isso porque na emoção você pode tropeçar
Uma pessoa pode tropeçar numa mangueira de jardim e pensar que é uma cobra. De noite ou anoitecendo como está agora, tropeçou uma cobra. Aí o sistema emocional dispara. Mas o sistema, quem vai controlar essa emoção, a pessoa não se despedaçar, não morrer de uma carreira dessa, ou do medo, é o córtex pré-frontal. Quem faz todo esse jogo aqui de ligação entre o pré-frontal e o cérebro emocional é exatamente o sistema reticular ascendente. Quando você se põe muito em movimento, quando você regula seu sono e seu movimento, e você regula, você vai equilibrando as suas experiências, vivendo aqui agora, dentro de certo equilíbrio, você vai modulando e ativando mais esse sistema reticular ascendente, e você se torna uma pessoa mais equilibrada. O esporte, e aviso aqui mais uma vez, o esporte e a atividade física ajuda muito, é por isso que eu tenho sempre dito, quando você faz uma prática esportiva, você às vezes se engana. Aliás, a maioria das pessoas se engana. Elas pensam que estão aprimorando só o físico, ou primeiramente o físico. Não é verdade. Ele está aprimorando a mente. Porque tudo passa pela mente. Você só aprimora o físico porque passa pela mente. Então, o efeito primeiro e mais positivo do movimento é para a psique humana. Ok? Estamos no adiantado, esse vídeo aí vai bater o recorde aqui de tempo. Eu estou extrapolando todos os tempos, mas a gente chega lá. E aqui eu vou para os finalmente. Os finalmente eu vou falar para vocês aqui algumas técnicas que eu uso quando eu estou fazendo treinamento mental ou treinamento de habilidade psicológica, THP, com pessoas. Quer seja um grupo de pessoas para trabalhar, eu treiná-la para ela ter autonomia de se ativar de forma mais adequada, de forma melhor, para ela desenvolver o que ela quer fazer, e também em grupo, entendeu? Então, algumas técnicas. Existe uma técnica básica, essa é defendida praticamente por todos os profissionais, da maioria que eu conheço, tanto de educação física quanto de psicologia do esporte, psicólogos mesmo, porque você só não aplica isso na parte, como eu digo, da prática do exercício físico e do esporte. Então, a técnica básica para você equilibrar o sistema límbico, o cérebro emocional e o cérebro racional, para você ter uma maior disponibilidade e uma melhor ativação para prosseguir nas coisas e alcançar suas metas, é o relaxamento muscular e controle respiratório. Eu ontem, conversando com os colegas, quando a gente terminava a natação, na brincadeira lá conversando, me perguntaram: Sário, rapaz, e a ativação? Aí eu disse: é pela respiração. A resposta pronta foi pela respiração. Quem estava lá na resenha lá do café sabe do que eu disse, pessoal. É a respiração diafragmática. Ninguém respira por aqui não, só pelo nariz aqui não. É pelo diafragma. Aí você está trabalhando a relação entre o cérebro emocional e o cérebro racional via o sistema de ativação reticular que eu falei agora. Nervo vago sai lá do cérebro, vai até as suas costas. Quando você respira aqui, ó, você está ativando também o nervo vago, você está se acalmando. É por isso que eu sempre tenho dito: você não corre pensando aqui, você corre concentrado no seu core e no abdômen, de onde você respira pela barriga. Já viram uma criancinha, um nenenzinho dormindo? A barriguinha dele vai para cima e para baixo? Você não vê ele respirando por aqui. Quem respira por aqui somos nós, estressados, apressados, tudo doido para fazer tudo, um bocado de coisa assim de uma vez, está entendendo? Então é a criança, o bebê pequenininho, pela barriga. Por isso que eles dormem. Diz que tem bebê que dorme 15 horas, 14 horas. Se tem gente que dorme 20 horas, dorme e se acorda para dormir de novo. Então, isso é a respiração, e que chama-se
relaxamento muscular e de controle respiratório, porque quando você está respirando, tudo começa pela respiração. Você começa pela respiração, aí você vai, que a gente chama de treinamento autógeno, né? Ou relaxamento progressivo. Você se acalma. Quando você se acalma, a sua energia aumenta, porque você fica mais concentrado, ligado naquilo que você vai fazer. Aí você já está ativado e nem sabe. Você já fotografou o que você vai fazer. Você já desenhou na sua mente a corrida que você vai fazer, ou a natação que você vai fazer. Você já fotografou na sua mente quais são as estações da academia que você vai completar. Você já fotografou na sua mente qual é a sua posição lá no jogo de futebol que você vai fazer, ou no jogo de basquete, ou de voleibol. Você fotografou na sua mente, respiração. E aqui tem alguns exemplos, né, de outras técnicas. Exemplos, que tem outras, né? Ouvir música. Eu gosto muito de ouvir música. Quando é para eu me ativar, para fazer as coisas, qualquer coisa. Não é só esporte não, atividade física não. Eu gosto muito de ouvir música. Entendeu? A pessoa também se ativa dançando. Às vezes eu fico dançando assim, brincando, fazendo aquelas que é, porque você vai fazendo coisa repetitiva. E vai melhor modelando o seu foco, o que você quer. Você vai entrando na meta que você quer. Meditação, esvazia a mente. Se eu disser para vocês agora aqui, eu vou contar até 3 e você vai esvaziar a mente, você não vai pensar em nada. 1, 2, 3. Você não está pensando em nada. Experimente não pensar em nada, você está automaticamente relaxando, você já está mexendo com a respiração. Aí você vai ganhando foco, porque você só pode se ativar se você for recortando o que você quer, se você for modulando a sua percepção para determinada coisa. O sistema de ativação reticular aqui, ó, ele vai ajudar você a melhorar a sua atenção naquilo que você quer. Você vai fazendo, porque se você for perceber tudo que lhe cerca no mundo, você não vai parar, você vai ficar uma pessoa você vai ficar com muitos estímulos, super estimulado, e você não vai se ater naquilo que você está fazendo. Uma das primeiras coisas que o sistema de ativação reticular faz, quando você equilibra o cérebro emocional com o cérebro racional, é você ter uma percepção, você começa a ter uma percepção específica. Você vai tendo um foco na percepção. É aqui que são algumas técnicas. Ouvir música, meditação, dançar, resolver um quebra-cabeça. Na hora que eu estou mergulhado aqui fazendo isso aqui, ó, eu estou me ativando. Eu estou só aqui, o mundo acabou. Aí independente de eu acertar ou não, aí eu estou mais forte, concentrado. Yoga também, e particularmente que eu uso, sou especialista em hipnose, autossugestão, auto-hipnose, eu uso a hipnose, que eu chamo de estado de superconcentração da mente, ou estado psicossomático. O que a mente pensar, o corpo faz. Ok? Então, me alonguei demais, esse vídeo bateu o recorde, tomara que dê certo, que já anoiteceu, teve até um barulhozinho aqui fora, mas vamos para frente, espero ter ajudado. Se alguém quiser colaborar, fazer perguntas ou observações, porque eu não sou especialista em neuropsicologia, eu sou psicólogo com pós-graduação, doutorado em educação, em mestrado, e especialista em psicologia do esporte e outras especialidades aí da área. Ok? Valeu, Deus abençoe e tenhamos um bom final de semana. Valeu.